Caríssimos irmãos, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. É uma alegria sempre para o nosso coração, podermos retornar a esta cidade, a nossa igreja aqui na cidade de Bauru. Louvo a Deus pela vida do pastor Arnaldo, sua esposa, a muito digna irmã Dirce, é uma alegria. Ao pastor Elias, a irmã Andréia. E também quero nesta feita louvar a Deus pela existência deste departamento, que é o departamento de varões, aqui da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, na cidade de Bauru. Confesso a vocês que eu senti a presença de Deus aqui neste lugar. Senti também a presença de Deus quando os varões cantaram. Isso é um sinal, isso é uma indicação que Deus está aprovando este trabalho. Estou muito feliz de poder estar na casa de Deus. Deixa eu fazer uma singela pergunta. Quantos dos que estão aqui estão felizes por estar na casa de Deus? Pode levantar uma das suas mãos. Você pode dar um glória a Deus bem forte, porque coisa boa é estar na casa de Deus. Amados, quando estudamos a Bíblia ela é um livro de um único homem. A Bíblia ela é um livro de um único homem. Este homem é Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse, a pessoa central do livro chamado Bíblia é Cristo. Só para os irmãos terem uma ideia, na Bíblia tem 33 cordeiros. Será que é à toa que tem 33 cordeiros? Será que é à toa que os levitas e sacerdotes tinham que começar o seu ministério com 30 anos? Será que é à toa porque José assumiu o trono do Egito com 30 anos, Davi assumiu Israel numa totalidade com 30 anos? Tudo na Bíblia aponta para Cristo. Cristo é o centro da Bíblia. Mas no Antigo Testamento, nós temos várias biografias. Mas existe uma biografia, ou pelo menos 3 biografias, melhor dizendo, no Antigo Testamento, que elas apontam para Cristo de forma muito real. A primeira delas, José. José é um tipo perfeito de Cristo do Antigo Testamento. Outra biografia é Daniel. Inclusive os teólogos dizem e acreditam que Daniel é um tipo perfeito de Cristo. Porque você não encontra no livro de Daniel, na biografia de Daniel, nenhum risco, nenhuma mancha. Daniel é um tipo perfeito de Cristo. Mas nós temos também um outro, que inclusive Cristo herdou dele o nome, o seu subnome, que é Davi, filho de Davi. Davi também é um tipo de Cristo. Por várias vezes na sua trajetória de vida, Davi apontou
para Cristo em seus atos, em suas atitudes e até no seu reinado. Orando em conexão com o tema e também em conexão com o grupo de varões, eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Atos capítulo 13. Permitam-me e confiem, porque nós vamos estar em sintonia com a tônica do tema escolhido. Atos capítulo 13, versículo 22, está escrito assim: e quando este foi retirado, que é Saul, levantou outro, que é o rei Davi, o qual também lhe deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Eu posso ouvir esta linda e bela igreja. Vocês são maravilhosos, vocês estão de parabéns. Que igreja maravilhosa. Falem assim o mais alto possível comigo, se vocês puderem, diga: varão conforme o meu coração. Vamos mais uma vez, bem mais alto, dá uma tônica aí, dá um tom maior na sua voz. Vamos lá, diga: varão conforme o meu coração. Um homem conforme o coração de Deus. O que seria um homem conforme o coração de Deus? Pastor, existem 3 coisas interessantes. Primeiro, o que eu penso de mim, isso é importante, o que você pensa de você, que isso tem a ver com a identidade, uma boa imagem de si mesmo, isso é legal. Existe a segunda coisa, que é o que as pessoas pensam de mim, isso também é importante. O que as pessoas pensam, o que as pessoas acham. É lógico que tem algumas coisas que as pessoas falam que não é verdade, que não é real. Mas você olhar e respeitar o que as pessoas pensam é importante. Mas o mais importante ainda do que eu penso sobre mim e o que as pessoas pensam de mim é o que Deus pensa de mim. Isso é o mais importante. E Davi, ele foi um desses homens que Deus um dia disse, sabe esse Davi aí, que em certos momentos na sua trajetória será uma imagem do meu filho, um reflexo do meu filho? Ele é um homem segundo o meu coração. E o que seria um homem segundo o coração de Deus? É um homem que está em sintonia com a vontade e com as motivações do coração de Deus. Quando alguém diz, seja de um homem, seja de uma mulher, seja de quem quer que seja, olha, sabe aquela pessoa ali? Aquela pessoa ali é uma pessoa segundo o coração de Deus. Aquela pessoa está dizendo que aquela pessoa anda em sintonia e de acordo com as motivações de Deus. Agora, observem bem, quando Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração, Davi estava sendo escolhido por Deus para ser um rei,
e seria um rei ideal. Amados, tanto Judá quanto as tribos do norte e sul de Israel, teve 39 reis. Eu particularmente já analisei, já estudei cada um daqueles reis, 39 reis. Todos os 39 reis que tanto o norte como o sul de Israel teve, tinham como um rei ideal Davi. Davi era um rei ideal. Só para os irmãos entenderem, Davi é um homem único na Bíblia, melhor dizendo, Davi é um homem único na Bíblia, porque é o único homem que Deus o chama de homem segundo o seu coração. Davi é um homem único porque ele é o único homem, pastor Arnaldo, que Jesus Cristo emprestou dele o seu nome. Porque Jesus Cristo é chamado nas Escrituras de filho de Davi. Já imaginou que honra? Imagine vocês que honra Jesus Cristo ser chamado de filho de Davi. Lá em Apocalipse 22:16 diz que Jesus é a raiz e a geração de Davi. Está na Bíblia. A Bíblia também diz que ele é o único que cedeu o trono para que Jesus Cristo fosse rei. Nós sabemos que Jesus Cristo foi profeta quando esteve aqui no seu ministério terreno. Hoje ele está no papel de sacerdote, sentado à direita do Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. E eu até acredito que a razão de nós estarmos aqui hoje é as suas intercessões. Quem dá glória a Deus por isso? Só que há de chegar um dia que Jesus Cristo voltará, arrebatará a sua igreja, nos levará às bodas do Cordeiro. Aqui na terra, dar-se-á o início da grande tribulação, 3 anos e meio de uma falsa paz, 3 anos e meio das coisas mais terríveis que essa humanidade nunca viu, verá a grande tribulação, o anticristo reinará. No final da grande tribulação, Cristo descerá do céu com os seus anjos e com a igreja num corpo glorificado. Derrotará o anticristo, derrotará o falso profeta, prenderá o dragão, que nós sabemos que é a antiga serpente, que é Satanás, num poço, num abismo por 1000 anos, e ele vai instalar nesta terra o milênio, que é o seu reino. E diz a Bíblia que nós reinaremos com ele 1000 anos. Quem dá glória a Deus por esta promessa? Só que Jesus Cristo, hoje é sacerdote, um dia ele virá como rei. Mas a Bíblia diz aqui, um varão conforme o meu coração. Posso ouvi-los mais uma vez, por gentileza, bem mais forte, diga, varão conforme o meu coração. Aqui cabe uma pergunta, que está em conexão com a tônica do congresso. Que tipo de homem é um homem segundo o coração de Deus? Quem é o homem segundo o coração de Deus? Primeiro, é um homem que prioriza um caráter belo e admirável. Um caráter belo e admirável. Eu me perguntei, pastor Arnaldo, se Davi, ele teve um caráter belo e admirável. Eu me perguntei. As Escrituras responderam. Salmo de número 78, versículo 70, ou verso 70,
78, 70 de Salmos diz: também elegeu a Davi seu servo, e os tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, o seu povo, a Israel, a sua herança. Agora observe o 72 do 78. Assim o apacentou, segundo a integridade do seu coração, e o guiou com perícia das suas mãos. Davi era um homem que priorizava um caráter belo e admirável. Contextualizando, irmãos, hoje está sobrando caráter. É lógico que hoje existe pessoas de caráter. Nós sabemos disso. Tem muita gente de caráter. Só que hoje, quando uma pessoa decide ser uma pessoa de caráter, ela se destaca. E por que ela se destaca? Porque está escasso, está faltando pessoas de caráter. Lá em Catanduva, às vezes, quando nós andamos pela 15 de novembro, é comum você ver uma placa dizendo: olha, batata hoje por tanto, está barato, está em liquidação. De vez em quando você vê o tomate, de vez em quando você vê a pocã, de vez em quando você vê a laranja. E esses dias, passando pela rua, vendo uma dessas placas, o Espírito Santo de Deus me disse: você nunca vai ver uma placa escrita: olha, está barato, compre aqui, porque caráter está sobrando. Caráter é uma coisa que está em falta. E o homem, segundo o coração de Deus, ele entende isso, que Deus ele é movido, ele é atraído por caráter, porque quando Deus vai escolher alguém, Deus não escolhe alguém pela sua altura, Deus não escolhe alguém pela sua beleza, Deus não escolhe alguém pela sua persuasão, Deus não escolhe alguém pelos seus músculos, pela sua estética, pelo seu intelecto. Escute o que o Espírito Santo está falando com você. Sabe o que faz os olhos de Deus ir sobre a sua vida? O seu caráter. Quando você decide viver uma vida de caráter, uma vida reta, uma vida séria, os olhos de Deus vão sobre você. Aleluia. Eu glorifico a Deus porque eu acredito piamente que eu estou diante de uma igreja que zela pelo caráter. Caráter é um conjunto de hábitos adquiridos e desenvolvidos ao longo do tempo. E é o que define uma pessoa. O que define uma pessoa é o seu caráter. Tem uma frase, querida igreja, que eu anotei aqui e eu quero compartilhar com vocês. Fale com a sua própria vida, mas não deixe a sua vida calar a sua voz. Viva de tal forma, escute, viva de tal forma, que quando seus filhos pensarem em justiça, carinho e integridade, pensem em você. Que coisa forte. Já pensou um dia meus filhos pensarem em justiça, carinho, integridade e lembrarem de mim? A filha daquele teólogo famoso, eu esqueci o nome dele agora, que inclusive tem uma Bíblia, Russell Shedd, quando ela foi ao sepultamento do seu pai, no fúnebre do seu pai, deram oportunidade para ela falar alguma coisa do seu pai, e ela disse:
Simplesmente isso, irmã Dirce. Eu vivi com este homem vários anos. Esse homem é um anjo de Deus andando na terra. Sabe o que é isso? Caráter. Você pode gritar o mais forte possível, diga caráter. Mais uma vez, diga caráter. Davi era um homem de caráter. Que homem é este? Que homem foi Cristo? Cristo foi, nos seus 33 anos e meio, um homem de caráter. Você estuda a biografia de Cristo, você não encontra uma mancha, você não encontra uma mácula, você não encontra uma palavra fora. Cristo foi um exemplo de humanidade. Um exemplo de filho, marido porque ele não se casou, mas um exemplo civil, um exemplo de fé. Cristo é um exemplo. Cristo era um homem e foi um homem de caráter. Por favor, mais forte, diga caráter. Que homem é este? Um varão segundo o meu coração. Qual é o varão? Qual é o homem segundo o coração de Deus? Ele é um homem ungido. O Salmo de número 89, por favor, acompanhe comigo. Você vai entender o que o Espírito de Deus vai fazer aqui. Salmo de número 89, versículo 20, diz assim: achei a Davi. Se ele achou é porque ele procurou. Salmo 89, 20 diz: achei a Davi. Bom, se ele achou é porque ele procurou. Estava difícil, mas achei. E ele achou em que condição? Davi era servo, porque diz: Davi, meu servo. E aí? Com meu santo óleo ungi. Com meu santo óleo ungi. Essa palavra ungir, ela tem uma indicação no hebraico, como na língua grega, para Messias, que quer dizer ungido. A palavra Messias quer dizer ungido. A palavra Jesus quer dizer Salvador. E a palavra Cristo vem de Christos, que quer dizer ungido. Ungido de Deus. Cristo era e é o Messias de Deus. Mas o homem segundo o coração de Deus é aquele que foi ungido. E nós nas Assembleias de Deus, nós acreditamos numa experiência tremenda, que quando a pessoa aceita Cristo, ela é batizada no corpo místico de Jesus Cristo, e ali acontece o primeiro tipo de batismo. E esse primeiro batismo, que é o batismo místico no corpo de Cristo, quando a pessoa que aceita Jesus, ela é batizada no corpo místico de Jesus, e ela faz parte do corpo de Cristo, ali o Espírito Santo começa a gerar na vida dela o que nós chamamos de fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo. E é por isso que nós somos chamados de cristãos. A palavra cristãos na língua grega quer dizer pequenos cristos. O Senhor é um pequeno Cristo. Pastor Elias é um pequeno Cristo. Eu sou um pequeno Cristo. Nós somos um pequeno Cristo. Aonde a gente vai, Cristo vai conosco. Você pode dar um glória a Deus bem forte por isso? Aonde você vai, aonde você chega, Jesus chega com você. Aí o caráter de Cristo é gerado na nossa vida. Só que nós das Assembleias de Deus pregamos uma segunda experiência. Quando o crente ele vai buscar, ele vai orar e ele é batizado com o Espírito Santo, agora com evidência de línguas estranhas. Na primeira experiência ele recebe o fruto, na segunda experiência ele recebe os dons e o ministério. Ele recebe o poder.
Eu espero, pastor Arnaldo, que haverá alaridos de glória a Deus aqui agora pelo que eu vou falar. Na primeira experiência você recebe a conduta de uma ovelha e ele é o pastor. Mas na segunda experiência você não é uma ovelha, ele te veste de uma armadura e agora você é um soldado na presença dele. Tem soldados de Deus aqui? Ergue a mão aí, você pode dar um glória a Deus? Ungido. O homem segundo o coração de Deus é um homem ungido. E o que Cristo foi? Ungido também. Ele também foi ungido. Quando você vê a questão do seu batismo, o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo, Cristo foi ungido, é ungido de Deus. E nesta noite, neste congresso de varões, o Espírito Santo está aqui. E sabe o que Ele quer fazer comigo e com você aqui nesta noite? Ele quer reabastecer a nossa vida. Ele quer nos renovar. Ele quer abastecer o nosso vaso para a gente sair daqui hoje pingando azeite, pingando óleo. Quantos acreditam que hoje vai sair daqui melhor do que entrou? Melhor do que entrou. Deus quer te ungir. Olha, pastor, eu já tive algumas experiências com crente ungido. Na cidade de Pompeia tinha um diácono que ficava na porta da igreja. Os antigos contam, falam muito dele. Muita gente que está lá dentro daquela igreja, alguns já partiram para a eternidade, talvez estão os seus filhos e netos, foram ganhos por aquele homem. Ele era um diácono. Ficava na porta da igreja. Sabe como que ele ganhava as pessoas, pastor Arnaldo? Olha se não é unção. As pessoas passavam do outro lado da calçada. Ele erguia a mão e dizia: "Ô, quero falar com você." Só que as pessoas relatam que quando ele erguia a mão, as pessoas paralisavam, não conseguiam sair do lugar. Ele ia lá, ministrava, falava de Jesus para a pessoa. Quando ele terminava, a pessoa entrava com ele para dentro da igreja. Pastor, é forte demais. Quando não, pastor Elias? Quando não? Ele na porta da igreja, a pessoa ia passando do outro lado, ele erguia a mão, a pessoa caía endemoniada. Às vezes os demônios se manifestavam nas casas. Ia lá um irmão, ia lá outro irmão, e o demônio ali lutando, quando não era uma legião. Aí de repente, a situação ficava meio apertada e cada um sabe o ministério que tem. E de repente o pastor dizia: vai lá e chama o irmão tal. Quando falava na frente da pessoa do espírito mal, irmã Dirce, vai lá e chama o irmão tal, o espírito mal falava na boca da pessoa. Não precisa nem perder tempo de ir buscá-lo, porque eu já vou sair. Você pode erguer a mão e dar um glória a Deus bem forte. Você pode fazer um favor para mim? Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer assim: Deus vai derramar sobre a sua vida uma unção aqui nesta noite. Diga para ele aí, diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai derramar uma unção diferente na tua vida aqui nesta noite. Quando você pregar, não será o mesmo pregador. Quando você cantar, não será o mesmo cantor. Quando você ministrar, não será o mesmo ministrante. Quando você dirigir o culto, não será o mesmo irmão que vai dirigir o culto. Porque a unção de Deus vai descer sobre a sua vida. A unção de Deus. Quem tem unção na oração, você percebe. Quem tem unção, quando ele levanta a voz, você sente: meu Deus, o que é isso? A unção. Que homem é este? Davi foi, Jesus Cristo foi, um homem ungido. O homem segundo o coração de Deus é aquele homem que não teme os desafios da vida. 1 Samuel capítulo 17. Interessante, pastor Arnaldo, que o Golias só apareceu depois da unção, né?
O senhor já percebeu isso? O Golias não apareceu antes da unção. Olha como que o inferno se perturba quando um crente recebe a unção de Deus. Antes da unção, Davi estava lá no campo. A gente quase não escuta nada. Eu estou estudando sobre a vida de Davi essa semana, inclusive porque eu estou ministrando em Catanduva. E eu estava estudando esse momento da unção. Diz os teólogos que ele não tinha nem matado o leão e o urso ainda. O leão e o urso ele matou depois da experiência de 1 Samuel 16. Foi o primeiro grau, o leão, segundo grau, o urso, terceiro grau, Golias. Agora o Golias era um desafio diferenciado. Escute aí. Sabe quanto que ele tinha de altura, senhores obreiros? 3,20 metros. Eu não sei quanto que tem essa porta aí, mas imagina, 3,20 metros. Sabe quando que pesava a couraça de Golias? 80 quilos. 80 quilos. A ponta da lança de Golias era 8,5 quilos. Ou seja, ele era um desafio que aos olhos humanos era invencível. Escute, igreja, olhe para mim. Vou provar que Golias era um desafio tremendo. Saul ficou com o seu exército 40 dias. Quero ouvir essa linda igreja. Quantos dias? Mais forte, quantos dias? Imagina 40 dias um exército comendo, bebendo. O que isso custou para o governo? Para manter aquele exército ali acampado. E o Golias chegava, pastor Arnaldo, todo dia dizia: tem homem aí para lutar comigo? Tem homem aí para lutar comigo? 40 dias, senhores. E o Saul quietinho, os generais, o exército, irmandis, tudo quietinho, e Golias novamente, toda manhã: tenha homem aí para lutar comigo? Só que lá, no 40 dias depois, quando ele levanta de manhã, que ele dá esse grito, adivinha quem vai descendo a colina, trazendo alguns queijinhos e pães na marmita? Um menino que tinha na sua testa uma queda do azeite, estava descendo ainda o azeite. Alguns já entenderam a palavra. E quando ele grita: tem homem aí para lutar comigo? Davi escuta: peraí, que negócio é esse? Tem homem aí para lutar comigo? O leão, o urso e Golias. O mundo, a carne e o pecado. 3 coisas que lutam contra a nossa vida hoje. O mundo, o pecado e a carne. O último foi o pecado. O Golias é a representação do pecado. Mas assim como Davi venceu o leão, venceu o urso, e o próximo passo era vencer o Golias, Jesus Cristo também venceu. Quando Golias gritou: tem homem aí para lutar comigo? Davi foi lá e investigou. Vocês conhecem muito bem a história, é uma das mensagens mais pregadas na igreja. E alguém informou ele: isso é um filisteu que está desafiando o exército do Deus vivo. Ele diz: então pode chamar ele para briga, porque eu vou vencer este gigante e vou provar para os filisteus que existe um Deus em Israel. Lá fora tem um leão, tem um urso e tem um Golias que diariamente vem gritar nos nossos ouvidos: tem homem aí para lutar comigo? Só que hoje ele arrumou um problema grande, porque é o tema do congresso: que homem é esse? Jesus Cristo venceu a carne, Jesus Cristo venceu o mundo. Prepara o melhor glória aí, prepara. Quando Jesus morreu na sexta, foi sepultado, ficou o sábado inteiro no sepulcro, mas domingo pela manhã, quando o Espírito Santo remove aquela pedra, porque ele ressuscitou pelo Espírito, está na Bíblia, removeu aquela pedra e tirou ele dentre os mortos, ali Deus estava dizendo para o mundo: sabe por que ele ressuscitou?
porque ele não teve pecado. E a morte só tem poder sobre aquele que pecou. E se a morte não tem poder sobre ele, significa que ele não pecou e ele venceu o pecado. O Deus desta igreja venceu o pecado. Quem serve esse Jesus aqui? Deixa eu ver as mãos levantadas. Você está temendo o quê? Qual é o desafio que está na tua frente? Qual é o Golias que está zombando de você hoje? Qual é o Golias que está zombando de você? Acredite, da mesma forma que ele caiu no passado, ele cairá aqui hoje. Eu não sei qual é o Golias que está desafiando você, mas uma coisa pelo Espírito de Deus eu digo: hoje ele cairá. E o nome de Deus será glorificado na tua vida. Mas quem é o homem segundo o coração de Deus? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel 22. Estou fazendo um paralelo. 1 Samuel 22, versículo 3. Isso aqui é lindo, pastor Elias. Isso aqui é lindo, pastor Arnaldo. 1 Samuel 22, versículo 3, está escrito assim: E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar aqui meu pai e minha mãe convosco. Agora perceba o que ele vai dizer: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Até que eu saiba. Davi, pastor, ele era aquele homem que ele não se movimentava sem a direção de Deus. Davi está dizendo aqui: eu só vou sair daqui, eu só vou me mover, eu só vou me movimentar quando eu souber o que Deus quer de mim. E eu vou provar mais uma vez que Davi era um homem dirigido por Deus nas suas decisões de vida. 1 Samuel 23, se você puder, confira. 23, do 1 ao 4. O que está acontecendo aqui? Davi está numa guerra contra os filisteus. Olha o versículo 2. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu, ferirei esses filisteus. E disse o Senhor a Davi: Vai, e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Pastor, permita-me, pastor, constantemente citar o seu nome. É que o senhor é uma referência aqui para nós. Se fosse eu, nesse primeiro momento, quando Deus falou: vai, porque você vai livrar a cidade, você vai vencer a guerra, eu já tinha ido, pastor. Concorda, irmã Disse? Eu já tinha ido. Davi não. Se o senhor continuar lendo o texto, Deus disse para Davi: igreja, vai, porque eu vou te dar vitória nessa guerra. Mas ele parou. Olha o versículo 4. E Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Levanta-te, Davi, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Se fosse eu, na primeira vez eu já tinha ido. Davi não, ele ficou ali. E ele disse: Senhor, posso ir mesmo? Eu estou com a tua direção, o Senhor está... Parece que Deus até ficou um pouco meio chateado com ele, porque Deus falou: levanta, rapaz, como se dizendo: já não te falei que é para você ir, que a vitória é tua. Mas o que eu quero destacar aqui é o quanto que Davi priorizava a direção de Deus. Davi, ele não se movimentava sem receber a direção de Deus. Amada igreja, Assembleia de Deus do Belém, Bauru, fale o mais alto possível, diga: direção de Deus. Diga mais uma vez, diga: direção de Deus. Irmão, se nós buscássemos a direção de Deus como é para buscar,
Vocês já pararam para imaginar a quantidade de problemas que nós não teríamos? Isso desde a infância, isso desde a adolescência, desde a juventude. Namoro, juventude, namoro, noivado, casamento. Ao abrir um negócio, ao fechar um negócio, ao for mudar de trabalho, for mudar de cidade, for mudar de igreja, seja o que for, a gente parasse como Davi e dissesse: Senhor, e aí? Eu só vou me movimentar quando o Senhor falar comigo. E tem crente que não acredita que Deus ainda fala. Eu tenho uma notícia de Deus para esta igreja. Deus ainda fala na terra. Eu vou contar uma experiência, pastor. Eu prometi para mim mesmo não ficar contando muitas experiências, mas o Espírito Santo falou comigo aqui agora: conte. Tem pessoas que precisam ouvir. Eu estava em Marília, eu morava no JK, estava passando um desafio tremendo na minha vida. Foi uma fase que eu passei um deserto, 7 anos, pastor. Irmã Dirce. E naquela ocasião, as portas se fecharam para mim, porque eu sou confeiteiro e padeiro profissional. E eu trabalhava na época em padaria, e padaria boa, bem remunerado. Mas Deus começou a me chamar para o ministério, pastor Elias, e eu não aceitava. E as portas foram se fechando. Mandir-se, minha esposa, ela começou a sustentar a casa, porque ela trabalhava e para mim as portas fechadas. Eu entrava numa padaria, pastor, o dono da padaria sorridente, dizendo: nossa, chegou o confeiteiro que eu estava esperando, porque eu faço os biscoitos mineiros, que era o carro-chefe de toda a padaria, temperado. Eu chegava a fazer aquele biscoito, e os donos de padaria: nossa, é o confeiteiro que eu precisava. Aí eu entrava, pastor, 15 dias depois o dono da padaria chegava e dizia: Demilson, não sei o que aconteceu, rapaz. Você entrou aqui e parou tudo. Rapaz, e como você é o mais novo, vou ter que te dispensar. Lá eu de novo, dispensado. Um belo dia, a minha esposa saiu para trabalhar de manhã, eu esperei ela sair. Aí eu peguei minha credencial, pastor. Peguei ali uma roupa, total. Não tinha carro naquela ocasião. Peguei o ônibus do JK para o terminal central de Marília. Era uma terça-feira, o dia que o pastor Elande atende no gabinete. Eu fui decidido. Peguei o ônibus, fui até o centro da cidade, desci, sentei no banco para esperar o ônibus chamado Aquários, que passava do lado do O'Hara. Quando eu desci do JK, do ônibus do JK, irmã Dirce, e sentei no banco do terminal, com a credencial no bolso, quais eram as minhas intenções? Vou lá no templo sede, vou conversar com o pastor presidente e vou dizer a ele que eu estou entregando tudo. Estou entregando meu ministério, não quero mais saber de ministério, vou sentar na nave da igreja, porque essa vida não dá, vê que situação que eu estou passando, nada na minha vida dá certo, as portas não se abrem, só a minha esposa que sustenta a casa. Eu estava revoltado. Senhores, senhoras, eu sentei no banco daquele terminal. Eu lembro como se fosse agora, como está aquele relógio lá. De repente passou o ônibus do César Almeida. Até lembro. Quando o César Almeida, o ônibus parou, as portas fizeram aquele barulho. Desceu uma pessoa de cor negra, um pouquinho forte. Eu estava sentado, pastor, cabisbaixo. Sabe, pastor, acho que o senhor sabe o que é isso. Quando aquela pessoa passou por mim, eu senti assim, isso aqui, Quando bateu aquela brisa, na hora eu levantei a cabeça e algo me disse: Deus vai falar comigo. Aquele homem parou o pé, de pé assim, Vocês acreditam? E quando ele voltou o pé e ele virou, já não era ele mesmo. A voz dele mudou, o rosto dele mudou. E Deus falou comigo no meio do terminal de Marília: Volta para casa. Tu estás
com o propósito no seu coração de falar com o meu ungido sobre isso, sobre aquilo, pois eu te digo, é necessário. Deus foi tratando comigo e eu chorando, e aquele grito no meio do terminal. Quando ele terminou de profetizar, nunca mais vi ele, pastor. Quando eu enxuguei as lágrimas, ele já tinha ido embora. Eu peguei o ônibus de volta, voltei para minha casa, porque Deus ainda fala. Você pode erguer a mão e dar o melhor glória a Deus da noite? Deus ainda fala. Labacara bachore kalamahashanda rabakalamahas. Aqui tem obreiros, aqui tem irmãos, aqui tem irmãs que estão passando por coisas semelhantes. Mas assim diz o Senhor, assim diz o Senhor: por estes dias tu ouvirás a minha voz, e tu entenderás o meu plano na tua vida, para que tu saibas que eu sou Deus. Levante a mão um pouquinho. Abra a tua boca. Glorifique o Deus da palavra. Glorifique o Deus que fala na terra. O Deus que fala na terra. Deus está falando. Deus está falando comigo. Deus está falando contigo. Deus está falando conosco. Busque a direção de Deus. Busque a direção de Deus. Toda quarta-feira, pastor, nós fazemos visitas. Quantas vezes de manhã eu me barbeio, me visto, pego a Bíblia, irmã Dirce. Quando eu vou montar no carro com o propósito de ir lá na casa de tal irmã, o Espírito Santo fala: não vai, porque ela saiu. Mas o homem é fraco, né? O homem é teimoso. Diz: isso é coisa da minha cabeça. Eu ouvi uma voz aqui, mas não tem nada a ver. Adivinha? Vai lá, bate palma, bate palma, bate palma, bate palma. Não tem ninguém. Aí o Espírito Santo diz: você poderia ter evitado gastar essa gasolina. Você poderia ter evitado de perder o tempo de cruzar a cidade. Porque eu te avisei. Por que você não pede a minha direção? Pastor, eu estou acabando de ter uma visão de Deus. Vocês creem em visão de Deus aqui, gente? Eu estou vendo uma mão no centro desta igreja. E Deus está falando comigo: a minha direção está aqui nesta casa. A minha direção está aqui nesta igreja. Você pode dar um glória a Deus bem forte, por saber que a direção de Deus está aqui nesta igreja. Deus está dirigindo o pastor. Deus está dirigindo a liderança desta igreja. Deus está liderando e dirigindo os crentes que aqui congregam. Porque a mão de Deus está aqui. Que homem é este? Labacatarabachandaralabas. Racalamahachandaralabacaralamas. Recalamahachore calabachandaralabacaralamas. Erga a mão, glorifique a Deus. Pode glorificar. Rabachara karamahachore andaralabahas. Oh, aleluia, aleluia. Obreiros, glorifique. Igreja, glorifique. Irmãos, glorifique. Pode dar lugar, pode dar liberdade. A mão de Deus. Estou terminando já. A mão de Deus está neste lugar. Tocacho, precova, decapto, que lex, que chov, que flax, que flex,
to flomas. Recapax, que flox, que flax, no host, cas. Essa igreja não errará o seu propósito, porque a mão de Deus está neste lugar. Erga a mão mais uma vez, por favor, adore o Deus da palavra. Eu preciso terminar. Que homem é este? E quando você olha para a vida de Cristo, você vê que Cristo foi dirigido pelo Espírito Santo. O que faz Jesus sentar num tanque meio-dia, mandar os discípulos na cidade comprar comida e ficar ali naquele tanque? O que faz Jesus passar debaixo de uma figueira brava, justo naquela figueira, olhar para cima e dizer: Zaqueu! Você acha que o teu Deus perdeu o controle? Você acha que Ele não sabe o que está acontecendo? Não, Ele sabe o que está acontecendo. E tem vitória de Deus para a tua vida chegando. Eu vou terminar. O homem, segundo o coração de Deus, é um homem que entende que todo o seu sucesso vem de Deus. Abra sua Bíblia, segundo Samuel. Segundo Samuel, capítulo 5. Aqui eu termino, pastor. Capítulo 5, versículo de número 10. Escute. As escrituras é tremenda. Segundo Samuel 5:10 diz: e Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo. Assembleia de Deus poderosa, pentecostal, fala bem forte: aumentando e crescendo. Capricha aí, bem mais forte, diga: aumentando e crescendo. Agora eu pergunto, você responde: Davi e o quê? Agora perceba o texto. Porque o Senhor dos exércitos era com ele. E será, pastor Arnaldo, que ele entendeu que esse crescimento vinha de Deus? Será que ele entendeu? Olha o versículo 12, acompanha na tua Bíblia. Ó, versículo 10, eu vou perguntar, vocês respondem. Termina agora, bem forte. Davi e o quê? Bem forte, diga: aumentando e crescendo. Davi e o quê? Aumente o tom aí. Davi e o quê? Agora olha o 12. E entendeu Davi. Entendeu Davi. Sabe qual que é o problema de muita gente, pastor? O senhor é pastor, o senhor sabe disso. Que tem gente que não entende que o que está por detrás do segredo dele, do êxito dele, é Deus. Pastor, graças a Deus, comprei minha casa, comprei meu carro. Graças a Deus, pastor, minha empresa está uma bênção. Você está entendendo que quem está por detrás de tudo isso é Deus? Você veio aqui nesta noite para glorificá-lo. Porque se você está aumentando e crescendo, eu particularmente, quando eu olho para as minhas origens, eu vejo o quanto que eu aumentei, o quanto que eu cresci, o quanto que Deus deu um avanço na minha vida. Só que cabe a mim entender que a razão de tudo não sou eu, a razão de tudo é Ele. Que homem é esse? Que homem é esse? Que aumenta e cresce. Que homem é esse?
que faz aquele que é pequeno, que está no monturo, se assentar entre os príncipes. Eu te convido agora a ficar de pé e dar o melhor glória a Deus que você puder.